eu creio que a voz que você vai ouvir nessa noite não é a minha, é a voz do Espírito Santo de Deus. Essa é a minha oração, que hoje você possa ouvir o Espírito Santo falando ao seu coração. Amém? E eu quero compartilhar uma palavra muito simples, mas que Deus tem ministrado profundamente ao meu coração. Uma palavra centrada na palavra de Deus, uma palavra bíblica. E como eu amo a palavra de Deus. Você ama a palavra de Deus? Cadê a sua Bíblia aí, meu irmão? Glória a Deus. Se está no telefone não tem problema, faz assim. Glória a Deus. A Bíblia é o nosso manual, é a nossa regra de fé e prática. Ela é a palavra de Deus. Como eu amo a palavra de Deus. E sabe o que eu acho muito interessante? Quanto mais eu leio a palavra de Deus, mais me chama a atenção como Deus é precioso nos detalhes que Ele revela a nós. E a palavra de Deus, Deus nunca escondeu os defeitos, as fragilidades, os pecados, as imperfeições dos personagens bíblicos. Deus sempre revela as pessoas como elas são, inclusive com seus defeitos de caráter. Mas também Deus nos mostra na sua palavra o que Ele faz na vida de uma pessoa que se entrega verdadeiramente a Ele. A palavra de Deus nos mostra como uma vida é transformada quando se entrega verdadeiramente a Ele. E isso é lindo. São tantos os personagens bíblicos que nós vamos lendo, nós vamos estudando e vamos percebendo como Deus transformou a sua história. Mas não só na Bíblia. Eu creio que nessa noite aqui tem muitas pessoas que tiveram as suas vidas, as suas histórias transformadas pelo Senhor. Amém? Quantos aqui têm tido a sua vida transformada pelo Senhor? Amém, glória a Deus. Todos nós estamos nesse processo sendo transformados. Meus irmãos, aonde eu e você estaríamos? Ou quem nós seríamos hoje? Se não tivéssemos entregado a nossa vida para Jesus. Você já imaginou, já tentou se lembrar da onde Deus te tirou? Você ainda lembra da onde Deus te tirou e o que Ele fez na sua vida? Ah, meus irmãos, eu me lembro perfeitamente. Eu me lembro bem quem eu era. Eu me lembro da minha necessidade de aceitação e de tudo que eu fazia para ser aceita pelas pessoas. Eu me lembro dos locais que eu frequentava. Eu me lembro dos vícios que eu tinha. Eu me lembro dos meus defeitos de caráter. Eu me lembro dos relacionamentos doentios que eu mantinha para ser aceita. Ah, eu sei de onde Deus me tirou. E Ele mudou a minha história. E esse é o tema da mensagem dessa noite. Ele mudou a minha história. E Ele tem mudado a minha, tem mudado a sua. E eu gosto tanto de aprender com a palavra de Deus, porque Ele vai mostrando na sua palavra como Ele mudou a história de tanta gente e como Ele quer mudar a nossa. Eu gosto muito de estudar vários personagens bíblicos. Davi, a vida de Davi fala muito comigo. Tudo que Davi passou, os pecados de Davi, e como ele se tornou um homem segundo o coração de Deus. Jacó, Abraão, Noé, Moisés, Pedro, Paulo, Tiago. Algumas mulheres também que Deus colocou na sua palavra para nos instruir, para nos ensinar. Sara, Ana, Joquebede, Ruth, Esther, Maria. Tantas mulheres e tantos homens que Deus colocou na sua palavra para que nos ensinasse, para que nos mostrasse como Ele é capaz de mudar a nossa história. E eu gostaria de compartilhar com vocês sobre a vida de uma mulher que, quando eu medito na palavra de Deus e vejo o que Deus fez na vida dela, fala muito comigo. E eu quero compartilhar com vocês sobre Raabe, uma mulher que teve a sua vida transformada. E nós queremos ver o que ela tem a nos ensinar nessa noite. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Josué capítulo 2. Josué capítulo 2. Nós vamos ler a partir do 9, mas antes de ler eu quero contextualizar para você entender aonde entra Raabe na história do povo de Deus. Josué capítulo 2. O povo de Deus foi escravo no Egito por muitos anos. E então Deus tira esse povo do Egito e está levando eles pelo deserto até a terra prometida.
E então esse povo fica 40 anos no deserto até chegar à terra prometida. E ali Deus vai tratando esse povo. Quando chega então, bem diante da terra prometida, eles precisam atravessar o Jordão e tomar posse dessa terra. Josué agora já vai ser o líder do povo. Moisés morre, Josué é levantado por Deus como novo líder do povo. E o povo, liderado por Josué, está pronto para tomar posse da terra que Deus deu a eles. E então eles estão ali se preparando. E aí, a primeira cidade que eles precisam atravessar para tomar posse dessa terra é Jericó. E vocês lembram da história de Jericó? Então Josué, ele escolhe 2 espias. E eu fiquei pensando, Josué aprendeu a lição, né? Moisés mandou 12. 10 deram uma baita bola fora. E 2 acertaram. Então dessa vez Josué só manda 2, que é para garantir que vai dar tudo certo, né? Então Josué manda 2 espias. Eles são espiões. Eles vão até Jericó, se infiltram no meio do povo para espionar, para sondar, para aprender as estratégias de proteção, de segurança, qual era o sistema de segurança que aquela cidade tinha, porque a missão deles era invadir aquela terra e tomar posse daquela terra. E os 2 espiões, eles entram na casa de Raabe. É aqui que entra essa mulher que nós vamos estudar hoje, que nós vamos meditar na palavra hoje. Raabe era uma prostituta. E esses 2 espiões, então, se escondem na casa dela. Talvez você pense assim, poxa, 2 homens de Deus se escondendo na casa de uma prostituta? Eu confesso que eu também me questionei em relação a isso. Mas eu fiquei pensando, se é para 2 homens estranhos ficarem escondidos e não levantar desconfiança, se tinha um lugar que tinha homens estranhos entrando e saindo, provavelmente era na casa de Raabe. E eles ficam ali escondidos. Mas o sistema de investigação, né, a inteligência secreta de Jericó, descobriu que esses 2 homens estavam ali. E então o rei dá ordens para que os seus soldados vão até a casa de Raabe e prendam esses homens. Raabe esconde esses 2 homens no terraço. E quando os soldados do rei chegam, Raabe, eles perguntam, olha, passou 2 homens estranhos aí? Eu imagino que Raabe deve ter pensado para responder. Na casa de uma prostituta, passou 2 homens estranhos por aí? Ela deve ter pensado, passa às vezes em quando, uns homens estranhos por aqui. Mas eu não sei de onde eles vieram, não sei quem eles eram, e eles já foram embora. E eles foram por aquele caminho ali, ó. Se vocês seguirem eles, talvez vocês até encontram eles no caminho ainda. Então os soldados saem, e quando os soldados saem, Raabe vai até o terraço, e então ela vai conversar com esses 2 espiões. E é aqui que eu quero que você comece a acompanhar o texto. Josué, capítulo 2, versículo 9. Amém? Eu sei que o Senhor deu esta terra a vocês, os israelitas. Para dizer a verdade, todos nós estamos morrendo de medo. Soubemos que o Senhor secou o mar vermelho diante de vocês quando saíram do Egito. Também ficamos sabendo como a leste do rio Jordão vocês mataram Seom e Og, os reis dos amorreus, e destruíram os seus exércitos. Quando ouvimos essas coisas, perdemos a coragem e todos nós ficamos com muito medo por causa de vocês. Olha o que Raabe está dizendo. O Deus de vocês, o Senhor, é Deus lá em cima no céu e aqui embaixo na terra. Então agora jurem em nome do Senhor e prometam que vão ser bons para a minha família, porque eu também tratei vocês com bondade. Para isso, peço que me deem um sinal, que não deixe dúvida. Salvem o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos e as minhas irmãs e as famílias deles. Não deixem que nos matem. Os homens responderam, nós prometemos. E se não cumprirmos a nossa palavra, nós é que deveremos morrer, e não você. Se você não contar a ninguém o que estamos fazendo, fique certa de que cumpriremos a nossa promessa. Quando o Senhor nos der essa terra, seremos bons para você, e mostraremos que somos homens de palavra. Versículo 15. Raabe morava numa casa construída na muralha da cidade. Por isso, ela pôde fazer os espiões descer pela janela usando uma corda. Ela disse, vão para as montanhas, senão os homens que estão procurando vocês vão achá-los.
Escondam-se lá 3 dias, até que eles voltem. Depois vocês podem ir embora. Os espiões disseram: cumpriremos o juramento que você nos pediu que fizéssemos, mas com as seguintes condições: quando invadirmos a sua terra, amarre este cordão vermelho na janela de onde você nos fez descer. Junte dentro da sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e todos os parentes de seu pai. Se alguém sair da casa, será culpado da sua própria morte, e nós não seremos responsáveis. Mas se alguém que estiver com você for ferido dentro de casa, a culpa será nossa. E se você contar o que estamos fazendo, não seremos obrigados a cumprir o nosso juramento. Raabe respondeu: eu concordo. Então ela deixou que eles fossem embora, e Raabe amarrou o cordão vermelho na janela. Meus irmãos, Raabe era do povo cananeu. Era um povo que era inimigo de Deus, um povo pagão, um povo idólatra, um povo que adorava vários falsos deuses, um povo que adorava o Deus Sol, um povo que tinha muitos ídolos, muitas imagens. A palavra Raabe, o nome Raabe, significa grande pela fé, fé abundante. Porém, estudando o contexto onde Raabe vivia, ela era uma mulher de grande fé, de fé abundante. Esse era o significado do seu nome. Mas possivelmente esse Raabe tinha uma consagração, porque o Ra, esse prefixo Ra, do nome de Raabe, provavelmente era uma consagração, uma alusão ao deus Ra, que era o deus Sol, adorado pelo povo do Egito. Possivelmente, essa mulher era uma mulher que desde o berço foi consagrada a esses falsos deuses. Ela vivia no meio de um povo pagão, de um povo idólatra, numa cultura dessa forma. A sua família provavelmente tinha esse tipo de cultura religiosa. Não conheciam o Deus verdadeiro. Adoravam falsos deuses, e muitos falsos deuses. Raabe vivia nesse contexto. Era uma mulher pagã, que vivia no meio de um povo pagão, que não conhecia o Deus verdadeiro, não servia o Deus verdadeiro. Ela levava uma vida indigna. Ela era uma prostituta. E possivelmente os seus negócios iam bem pela localização. Porque ela morava, como nós lemos no versículo 15, ela morava nos muros da cidade. E os muros, nós temos que lembrar que não eram como os muros da nossa casa. Toda a cidade ela era cercada por muralhas para proteção, era uma forma de proteger a cidade. Então as cidades eram todas cercadas por muralhas, com alguns portões de entrada. E essas muralhas elas eram largas, elas tinham galerias por dentro. Eram altas e largas. E algumas casas eram construídas por dentro dessas muralhas, nas galerias, e outras por cima das muralhas. Raabe morava nos muros da cidade. E todo mundo que entrava e saía pela cidade passava pelos muros. Então esses muros também eram pontos de prostituição. Raabe se prostituía ali naquele lugar. Raabe aparece na história num contexto onde o povo de Deus está pronto para invadir a sua cidade. E a palavra do Senhor tinha ordenado que matassem a todos, que eliminasse aquele povo pagão. E o povo de Deus tinha uma promessa de Deus, que Deus entregaria aquela cidade, aquele povo, nas suas mãos. E Raabe está nesse contexto, vivendo numa cidade pagã, se mantendo através de prostituição, numa cidade que já vai ser invadida pelo povo de Deus. E Raabe então abriga e protege, ela esconde esses espiões que Josué envia, que iriam tomar posse daquela terra. E aí Deus começa a fazer algo incrível na vida de Raabe. Eu aprendo muita coisa com Raabe. E a primeira coisa que eu aprendo, que eu quero compartilhar com você, é que embora ela vivesse no meio de um povo pagão, Raabe reconhecia que havia um único Deus verdadeiro. Embora Raabe vivesse no meio de um povo pagão, de uma cultura idólatra, ela reconheceu que havia um único Deus verdadeiro. E ela disse: olha, eu ouvi falar. Quando nós lemos ali no versículo 9, 10 e 11, ela diz: olha, o nosso povo está com medo.
Nós ouvimos falar do que o seu Deus fez, do que ele fez lá no Egito, do que ele fez no Mar Vermelho. E eu sei que o seu Deus é Deus no céu e é Deus na terra. Então nós percebemos Raabe confessando Deus como Deus verdadeiro. Raabe ouviu falar do que Deus está fazendo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem ouvido falar do que Deus está fazendo? Você ouviu falar do que Deus está fazendo? Hoje, na abertura do culto, nós ouvimos falar do que Deus está fazendo. Mas Raabe estava ouvindo falar de milagres, de um Deus que abriu o mar, de um Deus que protegeu o seu povo, de um Deus que mandou maná, que mandou codornas, de um Deus que protegeu com nuvem de fogo, que conduziu o seu povo, que deu vitória. E ela está falando desses milagres que ela ouviu falar. Lá no deserto, lá no Egito, nós ouvimos falar do milagre de vocês. Agora eu quero te perguntar, você tem ouvido falar dos milagres que Deus tem feito lá? Lá longe, lá fora, lá na casa do meu vizinho, lá na casa do meu irmão? Ou você está vendo os milagres acontecer aqui? Aonde estão acontecendo os milagres? É lá ou é aqui? Você quer responder? Aonde estão acontecendo os milagres? É lá ou é aqui? Aonde está acontecendo, igreja? Deus é Deus de milagres. O Deus que faz milagre lá, faz milagre aqui. O Deus que faz milagre na vida do seu irmão, quer fazer um milagre na sua vida também. É Deus de milagre. E Raabe reconhece isso. E ela começa a entender isso. Se esse Deus fez milagre lá, na casa dos outros, eu quero milagre aqui na minha casa também. E ela começa a pedir pela sua família. Ela começa a pedir para que a sua família seja salva, para que a sua família seja poupada. Ela entendeu que havia um Deus verdadeiro. E ela queria que os milagres de Deus acontecessem aqui, na sua vida e na sua casa também. Assim como Ele tem agido na vida de outros, Ele quer agir na nossa vida também. Ele quer agir na sua vida também. Raabe ouviu falar de um Deus de milagres. E ela quis buscá-lo. Ela decidiu que o milagre ia chegar na sua casa. E essa noite pode ser uma noite onde você pode decidir que o milagre vai chegar na sua casa, amém? Independente do seu passado, porque Raabe tinha uma história terrível. A sociedade, a cultura religiosa. Imagina como essa mulher era vista pela sociedade. Uma prostituta que adorava outros deuses, que possivelmente foi consagrada a outros deuses quando nasceu. Ela entendeu que havia um só Deus e decidiu servi-lo. Sabe, meus irmãos, muitas pessoas não conseguem romper com culturas religiosas. Muitas pessoas foram criadas dentro da idolatria, ou até mesmo dentro do paganismo, sem conhecer Deus face a face, sem reconhecer Deus como Pai, sem ter relacionamento com Deus, e sabe que isso é possível, mas não consegue romper com essa cultura do passado. Muitas pessoas têm medo porque, eu vou ofender minha família, eu vou ofender os meus pais porque eu tenho uma cultura religiosa. Eu vou mudar de igreja. Nós não estamos falando de mudar de igreja, nós estamos falando de ter um relacionamento com Deus. Muitas pessoas foram como Raabe, criado numa cultura que não conhecia o Deus verdadeiro. Mas você não precisa viver assim para sempre. Você pode se entregar a Deus, você pode começar um relacionamento com Deus, você pode romper com isso. E através de você mudar não só a sua história, mas a história da sua família. Raabe tomou coragem. Eu imagino os paradigmas que ela teve que quebrar nesse processo. E pensar, todo esse povo aqui adora falsos deuses. Mas tem um Deus verdadeiro que vai entregar o meu povo todo na mão dos nossos inimigos. E eu quero servir esse Deus. Meu irmão, minha irmã, escute bem o que eu vou te falar. Não importa, não interessa a quem você foi consagrado no passado. Interessa a quem você quer servir hoje. Não interessa a quem você foi consagrado quando você nasceu. Não interessa a quem você foi consagrado quando você era criança ou no seu passado. O que interessa é quem você decide servir hoje. Raabe fez uma escolha. E nessa escolha, a segunda coisa que eu aprendo com Raabe é que ela estabeleceu um acordo, uma aliança com Deus. No versículo 12 e 13, nós vemos ela fazendo uma proposta para aqueles homens. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, mas tem na projeção também.
No versículo 12, Raabe diz assim: então agora jurem em nome do Senhor e prometa que vão ser bons para a minha família, porque eu também tratei vocês com bondade. Para isso peço que me deem um sinal, que não deixe dúvida. Salvem o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos e as minhas irmãs e as famílias deles. Não deixem que nos matem. Ela fez um acordo com aqueles homens de Deus. Mas é interessante que a palavra, no original, essa palavra que Raabe usou, sejam bondosos, ou nos tratem com bondade, no hebraico, ela é chesed. E chesed é lealdade, é fidelidade. Foi traduzida no grego para graça. É uma palavra usada para expressar uma aliança baseada em um amor leal, em uma graça que vem de Deus e não de homens. Chesed é uma aliança baseada em um amor doador, um amor que se entrega. É uma aliança baseada na graça de Deus. E eu quero te fazer uma pergunta: esse tipo de aliança te lembra alguém? Esse tipo de aliança te traz alguém à memória? Alguém que se entregou por amor a você, sem que eu e você merecêssemos? Que foi leal a nós, que nos amou até o fim, que se doou e que por amor nos salvou. Essa graça me lembra Jesus. Essa graça me lembra Jesus. Essa bondade que a Raabe pede para que os homens tenham com ela, me lembra a bondade e o amor de Jesus. Foi Jesus quem se entregou naquela cruz. Foi Jesus que se entregou para dar a vida eterna a nós. Que pagou o preço dos nossos pecados naquela cruz. E eu não merecia. Nós não merecíamos o sacrifício de Jesus. Ele morreu naquela cruz e Ele nos ligou novamente a Deus. Ele nos deu salvação, nos deu vida eterna, restauração, cura e libertação através da sua morte na cruz. E eu não merecia. Quem nós éramos, ou quem nós somos, para merecer tão grande amor e tão grande sacrifício que Jesus fez por nós? Raabe era uma prostituta. Ela também não merecia essa graça. Ela também não merecia essa bondade. Assim como eu e você também não merecemos. Mas eu creio que nesse acordo que Raabe faz com os homens de Deus, ela expressa que ela está se entregando completamente a esse Deus que é único, que é vivo. E ela inicia uma nova caminhada, uma nova vida, uma nova história com Deus. Ela está deixando o seu passado para trás. E agora ela está começando um caminhar com Deus. Ela ouviu falar desse Deus verdadeiro e estava disposta a servi-lo. Mas tem um detalhe. Raabe morava em Jericó. E quando ela faz esse acordo, essa aliança com esses homens de Deus, ela fala: olha, sejam bondosos comigo. Não matem a minha família. E os homens falam: não, tudo bem, nós vamos fazer um acordo. Você fica dentro de casa, você e toda a sua família, amarra esse cordão vermelho na janela e nós vamos poupar a sua família. Nós não vamos matar a sua família, esse é o nosso acordo. Porém, se alguém sair de casa e morrer, aí a culpa não é nossa. A culpa é de vocês. É interessante que os homens, eles tinham poder sobre a espada, mas eles não tiveram poder sobre os muros. Aonde é que Raabe morava? Nas muralhas de Jericó. Preste atenção nisso. Ela fez um acordo com aqueles homens e falou: olha, vocês não matem nem a mim, nem a minha família. E ela chamou essa graça de Deus sobre a vida dela. Ela fez um acordo com Deus, na verdade. Quando Deus vai entregar Jericó na mão do povo de Deus, como é que isso acontece? Você lembra como isso acontece? Josué prepara o povo, eles atravessam o Jordão, e essas muralhas não são nem tocadas por esses soldados. A estratégia para invadir Jericó é que durante 7 dias, uma vez por dia, aquele povo tinha que marchar em volta das muralhas de Jericó. Por 7 dias, marchando. No 7º dia, eles deram 7 voltas. Quando terminou a 7ª volta, os sacerdotes tocaram as trombetas e o povo gritou. E quando o povo gritou, os muros caíram. Não foi assim que Deus deu Jericó? Esses soldados, eles tinham controle sobre os muros?
Não tinham. As muralhas caíram e o povo de Deus tomou posse daquela terra. Quem derrubou as muralhas? Deus. E a casa da Raabe ficava onde? Nas muralhas. E a casa de Raabe não caiu. Porque isso não era algo que os homens podiam fazer. Isso era algo de Deus. Era uma graça de Deus sobre Raabe. Era uma aliança de Deus com Raabe e a sua família. Os muros caíram. Eu não imagino que enquanto os homens marchavam, e eu imagino que eles marchavam firme. Vou chamar o pastor Wesley que ele bate mais forte, né? E de repente eles viam uma fitinha vermelha lá, falaram, aqui é a casa da Raabe, aqui a gente anda mais devagar. Para não cair. Eu não imagino que foi assim. Eu imagino que eles marcharam firme, porque essa foi a ordem de Deus. Quem decidiu que parte do muro ia cair não foram eles. Foi Deus. E a casa de Raabe não caiu. Depois que eles invadiram a cidade, eles tinham controle sobre a espada, mas não sobre os muros. Não sobre os muros. Quando você faz uma aliança com Deus, quando você se entrega verdadeiramente a Deus, Ele muda a sua história, Ele salva a sua família, Ele protege a sua casa. Você não está fazendo uma aliança com a igreja, você não está fazendo uma aliança com homens, você faz uma aliança com o próprio Deus, através de Jesus Cristo. É Ele que nos dá salvação, é Ele que nos dá proteção, é Ele que nos dá segurança. É só em Jesus. Foi Deus que protegeu a casa de Raabe. Os muros caíram, mas a casa de Raabe não caiu. Deus quer salvar a sua vida. Deus quer salvar a sua casa. Isso depende de uma decisão sua. A quem você quer servir? E você precisa decidir isso hoje. E a terceira coisa que eu aprendo com Raabe, ela demonstrou sua fé ao permanecer. É interessante que os homens fazem um acordo com ela e falam, olha, nós vamos poupar você e a sua família, mas vocês não podem sair de dentro de casa. Ela permaneceu em casa, enquanto tudo à sua volta desmoronava. Meus irmãos, você pode imaginar, nós não passamos por isso, não temos esse tipo de situação aqui. Alguns anos atrás teve um terremoto um tremor de terra aqui, ficou todo mundo apavorado. E foi só um tremorzinho, né? Só deu uma chacoalhadinha assim, não caiu nada, nem dos armários, né? Você pode imaginar uma pessoa em casa com a sua família, escutando o povo marchando em volta, escutando as trombetas, escutando os gritos, escutando os muros caindo e ruindo, e você em casa. E os gritos de guerra, e a cidade sendo invadida, e você em casa. Eu imagino a tentação de Raabe de pegar o seu povo e falar, vamos se mandar daqui, porque vai cair na nossa cabeça. Estava caindo tudo em volta da casa dela. E ela ali na casa. Mas ela tinha um acordo com Deus e com o povo de Deus. E ela permaneceu. Meus irmãos, quantas vezes nós nos sentimos talvez como Raabe, tudo desmoronando à nossa volta. E talvez começamos a questionar a aliança que temos com Deus. Talvez começamos a questionar as promessas de Deus sobre a nossa vida. E aí temos vontade de desistir, de fugir, de correr. Quantas vezes nós sentimos assim? Está tudo ruindo, está tudo caindo em nossa volta. E o nosso desejo é de fugir daquela situação. O nosso desejo é de correr dali. E aí muitas vezes nós esquecemos que nós temos uma aliança com o Deus de promessa. Meus irmãos, quando tudo estiver desabando, permaneça firme. Não esqueça da aliança que você tem com Deus. Permaneça. Quem te protege é Ele. Quem te salva é Ele. Você está seguro nele. Não precisa ter medo, não precisa correr. Mesmo que tudo à sua volta esteja caindo, você pode confiar em Deus, apesar de tudo estar desmoronando. Permaneça em Deus. E eu quero concluir essa palavra. Eu contei para vocês a história de Raabe no Antigo Testamento. Mas agora eu quero te contar como essa história termina no Novo Testamento. É interessante que a Bíblia nos ensina a dar honra a quem honra. Raabe não era uma mulher do povo de Deus. Raabe não estava incluída na aliança.
e a julgar pelo seu passado, pelo seu histórico, Raabe jamais seria lembrada. Mas Deus honrou a vida de Raabe. Ela se entregou a Deus. Ela rompeu com o paganismo, com a idolatria, com a cultura religiosa. Ela abandonou o seu passado e ela permaneceu em Deus. E agora nós vamos encontrar Raabe no Novo Testamento. E você encontra Raabe lá em Mateus 1:5, na genealogia de Jesus. Irmãos, os judeus não tinham o hábito, não tinham a cultura de incluir o nome de mulheres na genealogia de qualquer pessoa. Mas na de Jesus aparecem 5 mulheres. E uma das 5 é Raabe. Lá em Mateus 1, versículo 5 e o início do 6, nós lemos assim: Salmão foi pai de Boaz, e a mãe de Boaz foi Raabe. Boaz foi pai de Obed, e a mãe de Obed foi Rute. Obed foi pai de Jessé, que foi pai do rei Davi. A sua aliança com Deus mudou a sua história. Raabe se torna aqui tataravó do rei Davi. Ela foi mãe do Boaz. Lembra o Boaz que casou com a Rute? Ela foi mãe de Boaz. E aí eu percebo que ela abandonou aquele histórico de prostituição, porque agora ela tinha uma família, e uma família no meio do povo de Deus. Uma família abençoada. E ela está agora na genealogia de Jesus. Agora ela já não é mais lembrada como uma prostituta, idólatra, pagã. Agora ela é lembrada como uma mulher que deu origem à genealogia de Jesus, que faz parte da genealogia de Jesus, uma linhagem que Deus escolheu para trazer seu filho a esse mundo. Tem honra maior que isso? Ela já não é mais a prostituta, a infiel, a pagã. Ela é uma mulher que foi incluída na aliança e na graça do nosso Deus. E se você vai mais para frente um pouco, em Hebreus 11:31, ela aparece citada junto aos heróis da fé, na galeria dos heróis da fé. Quando o autor de Hebreus fala sobre Abraão e a fé de Abraão, sobre Moisés, sobre Jacó, e lá no versículo 31 de Hebreus 11, diz assim: foi pela fé que Raabe, a prostituta, não morreu com os que tinham desobedecido a Deus, pois ela havia recebido bem os espiões israelitas. Agora ela é lembrada como uma mulher de fé. E em Tiago 2, 25 e 26, ela é o exemplo usado por Tiago para dizer que a fé sem obras é morta. Quando Tiago explica que a fé sem obras é morta, é Raabe que ele usa como exemplo. Ah, meus irmãos, eu aprendo tanto com Raabe. Eu aprendo que não importa quem eu fui, o que importa é quem eu estou me tornando em Deus. Não importa quem você foi, o que importa é quem você está se tornando em Deus. Não importa qual foi o seu passado, não importa quais foram as consagrações do seu passado, os erros do seu passado, o que importa é que você entendeu que existe um único e verdadeiro Deus, e que só há um caminho para esse Deus, Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, é Ele que nos une ao Pai, e você entende isso, você entrega a sua vida a Jesus, e uma nova história começa na sua vida. Não importa quem você foi, não interessa como você foi conhecido, importa é que agora você é filho amado do Deus Altíssimo. Você é filha amada do Deus Altíssimo. Deus escreveu o seu nome no livro da vida. Ele está escrevendo uma nova história na sua vida. Deus está mudando a sua história. Mas para isso você precisa reconhecer esse Deus. Você precisa se entregar verdadeiramente a Ele. Você precisa fazer uma aliança com Ele, porque Ele quer fazer uma aliança com você. Ele quer te dar salvação, vida eterna, vida em abundância, restaurar sua família, restaurar seu coração. E você precisa permanecer. Sabe, meus irmãos, não basta apenas uma atitude hoje. Não basta uma oração emocionada. É importante permanecer firme, continuar confiando, firmar sua fé em Jesus Cristo. Não fuja, não desanime, não desvie seus olhos de Cristo. Confie, Ele está mudando a sua história. Ele está mudando a sua história. Sabe, meus irmãos, muitas vezes nós ficamos ouvindo uma voz que não é a voz do Espírito Santo.
É a voz do inimigo das nossas almas, nos acusando de tudo aquilo que nós fomos, ou tentando nos convencer que nós não podemos servir a esse Deus verdadeiro. E eu não sei como está o seu coração hoje. Talvez você está pensando assim: eu nunca fiz uma aliança com esse Deus verdadeiro. Talvez você tenha ouvido falar do que Deus está fazendo lá, mas Deus não está fazendo aqui ainda. E hoje você pode ter essa oportunidade de, como Raabe, fazer uma aliança com Deus. Entregar o seu passado a Deus, entregar os seus pecados a Deus. Romper com toda a cultura, com toda a religiosidade e começar um relacionamento com Deus. E eu queria te convidar a fechar os seus olhos. Eu não sei se você já fez essa aliança com Deus. Durante o louvor nós cantamos que estávamos nos entregando a Deus, entregando tudo, tudo, tudo. E eu quero te perguntar: você já entregou tudo a Deus? A sua vida já é de Deus? Você já fez uma aliança com Deus? Se você deseja, do fundo do seu coração, que Deus mude a sua história, que Deus transforme a sua vida, e você entende que o Espírito Santo está te falando que é hoje que você precisa fazer uma aliança com esse Deus, eu quero fazer uma oração com você. Uma oração onde você vai convidar Jesus para ser o Senhor da sua vida, para mudar a sua história, para deixar o seu passado. Se você nunca fez essa oração, e hoje você entende que é o tempo de se entregar a Deus, de reconhecer que há um só Deus, e que só há um caminho até esse Deus, Jesus Cristo, e você entende que Jesus Cristo morreu na cruz para te dar a vida eterna, eu gostaria que você repetisse essa oração comigo. Mas repita em voz alta. Diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço os meus pecados, e que por muito tempo eu andei longe do Senhor. Mas hoje, assim como Raabe, eu reconheço que há um só Deus verdadeiro. Eu reconheço o sacrifício de Jesus na cruz, que levou sobre si os meus pecados e que me une de novo ao Deus Pai. Aleluia. Senhor Jesus, nesta noite eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida. Espírito Santo, eu te convido, vem morar em mim. Eu quero uma nova história com Cristo Jesus. Amém.